Não, e minha madrasta que é uma jararaca. Sério, vocês precisam entender o nível da maldade. Meu pai, a pessoa que eu mais amei no mundo, morreu faz 2 meses. E no velório, quem estava lá, me apertando, me abraçando, me dando aquele abraço de amiga? Ela, a cobra. Ela chorava, falava que a gente era uma família, que íamos superar juntas. Eu, trouxa, acreditei na cena, sabe? Naquele momento de dor, você baixa a guarda. Corta para 1 semana depois. 7 dias. 7 dias depois do enterro, eu fui na casa dele, a casa onde eu cresci a vida inteira, e a porta estava trancada. Não só trancada, quando eu toquei a campainha, ela apareceu na grade, me olhou de cima a baixo e disse, com a maior naturalidade do mundo, você não entra mais aqui. Acabou. A mulher me expulsou da casa do meu próprio pai, 1 semana depois que ele morreu. Isso é só a ponta do iceberg de um golpe que ela armou por anos enquanto meu pai estava doente. E o pior, essa história começa com ela sendo a melhor amiga que eu já tive. Peguem a pipoca porque hoje o drama é real. Para vocês entenderem o nível da malandragem, essa mulher não chegou com chifre e tridente. Não, ela veio na maciota. Quando ela e meu pai começaram a namorar, ela me abraçou e disse, eu não vim para roubar seu lugar, vim para ser sua amiga, sua parceira. E juro, gente, por uns bons meses ela foi. A gente saía pra fazer unha, trocava figurinha de série, tipo a melhor madrasta do mundo. Ela era a prova de que nem toda madrasta é um monstro. O problema é que meu pai adoeceu, sabe? E quando ele ficou fraco, precisando de cuidado, o jogo virou 180 graus. A máscara caiu com um barulho ensurdecedor. De repente, ela parou de ser minha best e virou a fiscal. Ela começou a controlar a casa, a mandar em quem entrava, a ditar regras. Mas o que me fez acender o alerta vermelho de verdade foi o sumiço dos documentos. Ela controlava todos os exames, todos os papéis do meu pai. Eu pedia para ver o resultado de alguma coisa e ela falava que tinha perdido ou que não era da minha conta. Aí eu comecei a sacar. Peraí, essa mulher tá tramando alguma coisa no sigilo. E é nesse ponto que a história fica de arrepiar. Eu já tava com a pulga atrás da orelha com esse sumiço de papelada, sabe? Aquela sensação de que algo muito grande e fedorento tá para acontecer. Eu sentia isso 24 horas. Aí um dia eu fui na garagem da casa do meu pai para pegar uma caixa de fotos antigas. E aí, pasmem, eu vi o carro que meu pai mais amava na vida, um sedanzão que ele tinha de estimação, sumiu, não estava lá. E não era um carro que ele usava todo dia, mas era um bem de valor, sabe? Eu gelei na hora. Perguntei pro caseiro, que é de confiança da família há anos, fulano, cadê o carro do meu pai? O caseiro coçou a cabeça, desconfortável, e sussurrou. Dona, a patroa mandou levar na semana passada. Disse que ia ser vendido para cobrir umas despesas urgentes. Eu quase caí dura. Vender um bem de valor, sem consultar o dono, que estava doente e com a cabeça fraca, vender sem falar comigo, a filha. Aquilo não era despesa, era desvio. Foi a prova de que ela estava capitalizando em cima da doença dele. A raiva subiu na hora, tipo o tsunami. Quando eu descobri o BO do carro, a ficha caiu de vez. Ela não era só uma madrasta controladora, ela era uma golpista de marca maior. Nessa hora eu pensei, não vai ficar assim. Minha amiga, você tá mexendo com o cara errado. Meu pai estava fraco, mas ele ainda estava vivo, gente. E eu tinha que proteger o que era dele e o que era meu de por direito também. Não é só por dinheiro, sabe? É você ver alguém tirando vantagem da fragilidade de quem você ama. Dá um ódio que cega. Liguei pro meu tio, que é advogado, e contei a situação. Ele ficou branco do outro lado da linha. Falou que vender bens de valor sem procuração ou sem ciência do dono, mesmo que o dono seja o marido, é uma baita complicação legal, principalmente quando há herdeiros diretos envolvidos. A decisão foi imediata. Eu ia confrontar essa mulher e exigir a verdade sobre o carro, os exames e a papelada sumida. Eu não ia deixar ela continuar agindo na surdina, achando que era dona do pedaço só porque meu pai estava doente. Eu respirei fundo, contei até 10 ou até 1000, sei lá, e preparei o circo para o confronto. Eu não queria fazer barraco na frente do meu pai, porque ele precisava de paz.
Então marquei com ela um café fora de casa, numa cafeteria neutra. Um erro, eu sei. Devia ter chamado ela pra cozinha pra soltar o verbo, mas enfim. Cheguei lá com a cara mais lavada do mundo, pedindo um cappuccino. Fingi que era uma conversa super de boa. E aí, depois de falar do tempo e de umas bobagens, eu joguei a bomba no colo dela. Fulana, seguinte, senti falta do carro do pai na garagem. Você sabe me dizer onde ele tá? Ela tentou manter a pose de mãe de família responsável. Começou a dizer que o carro estava dando problema e que ela tinha vendido para aliviar o estresse do meu pai. Tipo, como se vender o carro dele fosse um serviço humanitário. Eu olhei bem nos olhos dela sem piscar. E onde está o dinheiro dessa venda, fulana? E por que o recibo de transferência não passou por mim, já que eu também sou herdeira? Ela mudou de cor na hora. A voz dela começou a falhar. O jogo tinha virado e ela percebeu que eu sabia do esquema. Não dava mais para disfarçar. Gente, a cafeteria quase virou palco de novela mexicana. Quando eu perguntei sobre o dinheiro e usei a palavra herdeira, ela perdeu completamente o controle. Ela bateu na mesa, derrubando o saleiro, e me soltou a frase que define toda a maldade dela. Aquela que me fez ter certeza de que ela era o anticristo. Ela me fuzilou com os olhos e soltou: escuta aqui, você é só filha, não herdeira. Ele tá vivo e eu sou a esposa dele. O que é dele é meu agora. Ponto final. E pare de se meter na minha vida, garota. Sério. Eu fiquei em choque. O cinismo, a frieza. Ela assumiu na minha cara que estava controlando os bens, que estava passando por cima de mim e ainda me humilhou dizendo que eu não tinha direito a nada enquanto meu pai respirava. Tive vontade de virar a mesa nela, mas me segurei. Lembrei do que o meu tio falou: manter a calma. Eu só levantei, paguei meu cappuccino e disse: você acabou de comprar uma briga que não vai vencer, fulana. Meu pai vai saber de tudo e a justiça também. E saí, deixando ela fervendo sozinha no meio da cafeteria. O ódio estava instalado. Voltei para casa arrasada e com a cabeça a mil. Meu tio disse que a gente tinha que agir rápido, antes que ela vendesse mais alguma coisa ou alterasse documentos. E aí veio a tensão máxima. Quando eu achei que estava começando a ter controle da situação, meu pai piorou de vez. Rápido, de repente. Parece que a pressão emocional dos últimos meses tinha cobrado o preço. Eu queria ir visitá-lo todo dia, mas ela fez uma barreira. Ela simplesmente me proibiu de entrar no quarto, dizendo que eu causava estresse e que ele precisava de descanso absoluto. Eu tinha que me contentar em vê-lo por 5 minutos, sob a vigilância dela, parecendo que eu era uma estranha na minha própria casa. Isso durou uns 2 meses de agonia pura. Eu tentava falar com ele sobre os documentos, sobre o carro, mas ela estava sempre no meio. Era uma tortura ver meu pai definhando, sabendo que essa mulher estava arquitetando um golpe financeiro e me afastando dele nos seus últimos dias. Era um desespero indescritível. E aí, a notícia mais triste chegou. 2 meses depois do nosso confronto na cafeteria, meu pai se foi. Misericórdia, a dor foi gigante. A perda do pai é um buraco que não fecha. E aí voltamos pro começo da história, pro clímax da falsidade. No velório, lá estava ela, de preto, óbvio, chorando, agarrada em mim, fazendo aquele papelão de viúva inconsolável. Falou que meu pai amava a gente, que a gente ia se apoiar, que éramos só nós agora. Eu tava tão em frangalhos que engoli a atuação dela, juro. Pensei, bom, talvez a morte tenha amolecido esse coração de pedra. Eu estava errada, muito errada. 7 dias depois do enterro, eu fui até a casa para pegar uns pertences pessoais meus que tinham ficado lá. Eu não pretendia me mudar, mas queria pegar umas caixas de fotos antigas e alguns documentos meus. Bati na porta, toquei a campainha, ela apareceu na grade, me olhou com uma cara de nojo e disse a frase que eu não vou esquecer nunca: você não mora mais aqui. Seu pai morreu, você não tem acesso a essa casa. Ela me expulsou na minha cara, literalmente em frente ao portão da casa onde eu cresci. O descaramento era surreal. O papel de viúva boazinha durou exatamente 1 semana. Então, gente, é isso. A madrasta que entrou na minha vida dizendo que era amiga, terminou me dando um chute na bunda, tentando me tirar o que era meu e barrando a minha entrada na minha própria casa. Que ódio! Mas a história não termina na humilhação, tá? O drama do velório e da expulsão é só o gatilho. Moral da história:
história. O que ela não contava é que eu tinha acionado o meu tio advogado e que tínhamos provas da venda ilegal do carro. Aquele "você é só filha, não herdeira" dela virou a prova de que ela estava agindo de má fé. A cobra caiu na própria armadilha. O karma, meu povo, ele existe. E é caro. É por isso que eu falo: nunca confiem naquele sorriso forçado, especialmente se for de alguém que só aparece quando a herança está por perto. Essa história me ensinou que algumas pessoas usam o luto dos outros como oportunidade de golpe. Fiquem espertos. Essa aí vai... O karma, meu povo, ele existe e é caro. É por isso que eu falo, nunca confiem naquele sorriso forçado, especialmente se for de alguém que só aparece quando a herança tá por perto. Essa história me ensinou que algumas pessoas usam o luto dos outros como oportunidade de golpe. Fiquem espertos, essa aí vai pagar caro pelo show de horror que armou.